Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Instituto Federal Campus Campo Grande. Eu sou o professor Vanir. Essa é a nossa unidade de organização de computadores. E trabalharemos juntos nesse semestre, tá bom? A carga horária dessa unidade é de 40 horas aulas. Se for considerar uma aula de 60 minutos, são 30 horas. Então, é o que a gente chama de hora relógio, né? Então, será uma aula teórica, uma aula prática via ambiente virtual, porque as nossas atividades todas estão remotas, né? E até o julho estaremos aí nessa atividade remota, o que já completa o tempo da nossa unidade. O segundo semestre é outro momento, e aí até lá vamos ver como que vai ficar. O nosso horário de aula é das 7 às 8h30. Se fosse presencial, seria das 7 às 8h30, né? Como nós estamos no ambiente virtual, eu postarei toda semana o material que vocês farão. Sugiro que vocês deixem esse horário da sexta-feira, das 7 às 8h30, para vocês fazerem as atividades da nossa unidade, tá bom? Lógico que vocês poderão fazer durante qualquer momento durante a semana, mas por segurança, sempre é bom deixar esse horário reservado para a organização de computadores. E se por acaso nós precisarmos marcar um meeting, esse horário que será utilizado, tá bom? O que nós trataremos, quais os conteúdos que nós falaremos aqui nessa unidade. Então, eu dividi em 4 partes. A primeira parte, vamos falar um pouco sobre o sistema operacional, o funcionamento do sistema operacional, como que as coisas acontecem. Lógico que nós vamos falar de uma maneira um pouco mais genérica, um pouco mais abrangente e um pouco superficial, devido à característica da nossa unidade e do curso também, tá certo? Então, como que o sistema operacional funciona, os princípios básicos de funcionamento do sistema operacional, a representação da informação, como que o computador trabalha com as informações dentro dele, lá dentro da placa-mãe, do processador, como é que essas coisas são trabalhadas, né? Então, por exemplo, esse áudio que vocês estão ouvindo, esse vídeo que vocês estão assistindo, esses slides que estou passando conjuntamente, o computador está processando, ele processou todas as informações. E aí nós vamos ver um pouquinho de como que isso acontece. Uma outra coisa que nós veremos são a questão das unidades de medida e as conversões de base, para nós entendermos quando, por exemplo, nós estamos falando que um HD tem 2 teras, 1 tera, 3 teras, uma memória tem 16 GB, 32 GB, né? E aí nós vamos entender, ter uma visão um pouco mais aprimorada do que esses valores representam, tá? Quais os tipos de computadores que nós temos, né? Sim, desktop, smartphone, computadores embarcados, né? Aquilo que a gente chama de embarcado, muitos equipamentos já tem um pequeno computador dentro que precisa de um pequeno sistema operacional, né? Então, quando você tem algum visor, alguma imagem, alguma coisa está sendo trabalhada, algum programa foi armazenado de alguma maneira para que aquilo funcionasse. Então, nós vamos ter uma visão de quais são esses tipos de computadores. A segunda parte é a manutenção, falar um pouco da manutenção, quais são os componentes de um computador, quais são as partes de um computador e, concomitantemente, as ferramentas para que seja possível fazer a manutenção dos computadores e, além disso, os cuidados que devemos ter quando vamos efetuar a manutenção, que ela não pode ser feita assim de qualquer maneira, né? Então, a princípio, o adequado é ter um ambiente propício, preparado, né? Que podemos manusear o computador e as ferramentas em segurança, tanto para nós quanto segurança do próprio equipamento. Evitar aquele queime, que ele danifique, que ele quebre, né? que venha a apresentar algum problema durante a manutenção ou pela manutenção. Tá? Na terceira parte, vamos falar um pouquinho sobre o PC, sobre o computador pessoal, falar um pouco
sobre a placa-mãe, o processador, a memória principal, as unidades de armazenamento, placas de expansão, periféricos. Então, ou seja, a placa-mãe tem vários componentes nela e várias partes dentro da própria placa-mãe. Então, nós falaremos um pouco sobre isso. O processador, qual é a frequência de trabalho, o que isso implica no funcionamento, né? A memória principal, que é aquela memória que nós nos preocupamos quando vamos adquirir um equipamento, né? Então, quanto mais memória a gente considera que é melhor, mas por que ele se torna melhor? O que faz ele ser melhor? Fica mais rápido? Ótimo, mas por que ele fica mais rápido? Né? O que acontece que uma quantidade maior de memória dá esse maior desempenho para o computador? Né? Algumas unidades de armazenamento, por exemplo, pendrive, o disco rígido, HD externo, né? A nuvem, são unidades de armazenamento. Placas de expansão, né? Por exemplo, um caixa eletrônico de um banco, ele é um computador lá dentro, é um computador normal, desses que nós conhecemos, esses desktop, um PC, ou algumas placas, por exemplo, para conversar com o teclado do cliente, uma placa para conversar com a impressora. Então, são placas de expansão que a gente acrescenta ao computador para que ele passe a executar alguma outra atividade diferente do padrão que nós conhecemos. E os periféricos, impressora, teclado, mouse, tudo que você conecta no computador é considerado um periférico. Também olhando a placa-mãe também tem alguns periféricos que nós chamamos dentro da própria placa-mãe. Por exemplo, o circuito que conversa com o teclado, o circuito que conversa com o HD, né? O circuito que conversa com as USBs. Tá? E numa quarta parte falaremos sobre a organização do computador, como que fica a fonte de alimentação, quais são as características, qual é a potência de trabalho, qual é a potência exigida, né, que tem aí na fonte de alimentação, os critérios para que a gente escolha uma fonte de alimentação adequada, se a gente for montar, por exemplo, um computador, o gabinete, os tipos de gabinete, e a organização dos componentes, como que a gente monta, desmonta. Não vamos fazer isso presencialmente, mas vamos procurar fazer através de vídeos e algumas consultas no YouTube, tá? Então, os objetivos dessa unidade, que a gente poderia chamar de habilidades, que espera-se que alcancemos, é conhecer essa estrutura básica do computador, identificar as características desses componentes que compõem o computador e ter o discernimento, a capacidade, o conhecimento de escolher os computadores se nós formos montar um computador do tipo PC. Se vocês forem comprar um gabinete, HD, memória, placa-mãe, processador, vamos ver o que nós precisamos conhecer para que a gente faça uma boa escolha. A nossa unidade ela é organizada através de aulas teóricas e práticas integradas, e onde eu apresento os conceitos, e vamos procurar aplicar em laboratórios simultaneamente. Tudo virtual. Tá? Qual que é o material de apoio? Os slides, esses vídeos, artigos, notícias, a plataforma Moodle, que é o principal instrumento de trabalho nosso de condução dessa unidade, é a plataforma Moodle, onde eu vou disponibilizar os materiais e as atividades, e é através da plataforma Moodle que vocês também entregarão as atividades, tá bom? Avaliação. Então, o semestre é dividido em 2 bimestres. Então, no total, são 6 avaliações. Uma primeira avaliação valendo 3 pontos, que eu chamei de N1, uma segunda avaliação valendo 4 pontos, N2, e o portfólio de atividades valerão 3 pontos para o primeiro bimestre, respectivamente no segundo bimestre, da mesma maneira. 2 avaliações valendo 3 e 4 pontos, e o portfólio valendo 3 pontos. Ao longo da nossa unidade, eu vou explicando os detalhes, o que é o portfólio, como vocês farão.
Então, no primeiro bimestre, soma as 3 notas, soma as 3 notas do segundo, a média final são as 2 notas dividido por 2, tá bom? Recuperação. Não vou fazer aquela recuperação conforme a gente conhece, aquela recuperação padrão. Chegou no final, dá uma recuperação e recompõe a nota. Não vai ter um momento específico, um momento pontual para que aconteça uma prova de recuperação. Essa recuperação vai ser realizada continuamente por meio das atividades que complementam essas abordagens que eu falarei nas aulas, tá? Então, uma das maneiras de recuperar vai ser esses portfólios que eu vou colocando à disposição de vocês à medida que no decorrer da nossa unidade. Tá? Então, vocês podem também aproveitar para fazer, conhecer um pouco mais, tirar as dúvidas e aí propiciar uma recuperação paralela através do horário disponível, do horário de atendimento, que o horário estará lá na plataforma, tá bom? Então, vocês saberem qual é o horário de atendimento, consultem lá no Moodle. Material de apoio tem na ementa da nossa unidade, tem alguns livros indicados, podem utilizá-los se quiserem. Tem esses 3 livros aqui também que podem utilizá-los. Não precisa comprar nenhum deles, né? Hoje tem muito material na internet, quase tudo tem na internet, né? Tá bom? Tem aqui esses 3 sites que ajudam muito na condução da nossa unidade, tá? Vocês podem pesquisar a qualquer momento e eu também sempre estou pesquisando, entrando nesses sites para ver algumas notícias, alguma informação, alguma coisa, tá? Então, o que nós vamos fazer? O hardware, né, para a gente reconhecer fisicamente os componentes de um computador, ou seja, abrir um computador e olhar e falar, tá, isso aqui é o HD, isso aqui é a placa-mãe, isso aqui é a fonte, isso aqui é a memória, isso aqui é o processador. Então, identificar fisicamente esses componentes, conhecer os detalhes técnicos desses componentes superficialmente, né? O que faz o processador, como que ele trabalha, a memória, os circuitos que estão na placa-mãe, os circuitos principais, né? E aí vamos identificar os componentes mais atuais, o que nós temos de mais novo em termos de memória, em termos de processador, tá? A gente vai fazer isso pesquisando na internet. Selecionar os componentes de acordo com as necessidades do usuário, baseado em alguns critérios. Então, vamos ver se alguém pedir para que nós montemos um PC, que critérios utilizaremos para montar esse equipamento, tá? A plataforma muda, conforme eu disse, isso aí é a cara lá da plataforma, da unidade de organização de computadores, e é lá que nós vamos interagir. Tá bom, gente? Olha, bons estudos para vocês, tá? Se dediquem, não deixem acumular nenhuma informação, pode passar e-mail, pode postar lá na plataforma, perguntem, tá? Fiquem à vontade, não deixem dúvidas, tá? Vamos seguir na nossa unidade sempre, na medida do possível, sem deixar dúvidas pendentes, tá bom? Eu estou sempre à disposição. Ok, obrigado.